Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e nessa aula aprenderemos como medir tensão elétrica. Mas antes de entender como medir a minha tensão elétrica, vamos entender o que vou medir, o que é a tensão elétrica. A tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos. É a energia gerada para movimentar uma carga elétrica. Bom, na figura 1, eu tenho a estrutura de um átomo. Sabemos que o átomo ele é formado por nêutrons e prótons no seu núcleo, e ao redor do núcleo, na região da eletrosfera, nós temos o elétron. Os prótons carregam a carga positiva, já os elétrons a carga negativa. Sabemos também que elementos de cargas iguais se repelem, já elementos de cargas diferentes, eles se atraem. E é essa atração que vai fazer o elétron se mover. Imagine que eu tenho um material com excesso de elétrons e um material com excesso de íons, ou seja, de carga positiva. Então, aqui, entre esse material com excesso de elétrons e esse material com excesso de íons ou falta de elétrons, vai haver uma atração, vai haver uma diferença de potencial. Então, esse material aqui em vermelho, que está com excesso de íons, tende a atrair o meu elétron e o elétron entrar em movimento de estrutura em estrutura. Tá certo? Então, a energia necessária para fazer esse elétron mover é dada pela diferença de potencial ou tensão elétrica. E uma imagem muito mais simples seria como se a tensão elétrica forçasse o movimento dos elétrons. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, na figura 4, eu tenho um exemplo mais pragmático do cotidiano. Eu tenho uma bateria e uma lâmpada. Então, na bateria, eu tenho uma diferença de potencial, ou seja, eu tenho um potencial menor ou inferior, simbolizado aqui pelo símbolo negativo, e um potencial maior ou superior, simbolizado aqui com o símbolo de positivo. Tá? Então, essa diferença de potencial vai fazer com que os elétrons se movam, nesse caso aqui, sentido real da corrente, tá? Perdão, sentido convencional da corrente. O real seria com o movimento dos elétrons. Então, nesse caso aqui, com essa polaridade, eu vou ter o movimento dos elétrons gerando a corrente, e aí eu consigo ter uma alimentação da minha carga aqui, representada pela lâmpada. Mas tudo é forçado pela diferença de potencial. É ela que entrega a energia necessária para que haja corrente, tá? Bom, agora que entendemos o que é a tensão elétrica, vamos entender como medir. O instrumento que afere ou mede o valor da nossa tensão elétrica é chamado de voltímetro. Volt é a unidade de tensão. Então, voltímetro. O instrumento utilizado para medir as tensões elétricas. Ele deve ser ligado em paralelo com os elementos cuja tensão se deseja medir. Os voltímetros ideais têm impedância infinita. Vamos entender um pouquinho melhor. Quando eu falo que ele deve ser ligado em paralelo, eu pego as pontas de prova do meu voltímetro e vou ligar exatamente em paralelo à minha carga. É isso que eu falo que a ligação é paralela. Eu não abro o circuito e coloco as pontas, eu coloco ele sobre a carga, ou seja, em paralelo com a carga. Só que eu não quero que o meu voltímetro interfira no meu circuito da carga. Então, ele deve ter uma impedância muito grande para que as correntes não passem nele, e sim continue fluindo pela carga, tá certo? Bom, para aumentar ou ampliar a escala do meu voltímetro, em especial os instrumentos analógicos, basta eu conectar em série com um instrumento de medição, né, com um voltímetro, um resistor, cujo valor seja apropriado para receber o excesso de tensão. É o seguinte, eu tenho aqui o meu voltímetro, tá? Cuja resistência interna é conhecida e a corrente máxima também pode ser conhecida. Se eu quiser aumentar a escala de tensão que esse instrumento mede, basta eu colocar um resistor em série. Por quê? Porque agora um resistor que aguente o excesso de tensão. Marlon, não entendi. Bom, se eu sei a escala que eu quero medir, ou seja, eu sei o valor de tensão que eu quero medir,
A resistência do instrumento ela é conhecida, a resistência interna do meu mecanismo móvel do instrumento analógico é conhecida. Se a resistência é conhecida, a minha corrente máxima do voltímetro também. Se eu vou colocar a resistência em série, a corrente seria a mesma. Bom, simplificações matemáticas aqui dessa equação, eu consigo calcular quem é a minha resistência interna, que vai com o meu voltímetro, melhor, a minha resistência que vai em série com o meu voltímetro, para eu aumentar a escala de tensão. Vamos entender melhor com um exemplo numérico. Considerem um voltímetro de escala múltipla com 4 resistores de ampliação, como mostrado aqui na figura 7, R1, R2, R3 e R4. Para as faixas de tensão V1, V2, V3 e V4, respectivamente, sendo a resistência interna do meu mecanismo móvel do instrumento analógico 100 ohms e uma corrente máxima que esse mecanismo móvel suporte de 1 mA, quais deverão ser as resistências em série com o instrumento para eu aumentar a escala de 0 a 10 volts, de 0 a 50 volts, de 0 a 250 e, por fim, de 0 a 500 volts. Então, a questão ele me pergunta quais são as resistências que eu devo ligar em série com o meu mecanismo de bobina móvel para ele suportar esses valores máximos de tensão. Então, a resistência, sabendo que a resistência vai ser colocada em série e ele me deu a corrente em série e a resistência do mecanismo, não fica tão complicado encontrar o valor. Então, eu posso dizer que na escala de 0 a 10 volts, eu vou precisar aqui de um resistor de 9,9 kΩ, tá certo? Já para uma escala de 0 a 50, eu vou precisar de um resistor de 40K. O resistor de 40K, eu garanto que suporta a tensão de 50 volts. Bem como para o resistor de 200, perdão, para a tensão de 250 volts. Vale salientar que aqui no R2 eu estou considerando os resistores anteriores em série, tá bom? Bem como para o resistor R1. Qual o valor da minha resistência 1 para que ele suporte 500 volts? Isso aí seria uma resistência interna de 250 ohms. Em outras palavras, ou só ratificando, utilizando a mesma palavra, mas apenas ratificando, para eu aumentar a escala do meu instrumento analógico, ou seja, do meu resistor, eu insiro ou eu adiciono uma resistência em série com a bobina móvel do instrumento, tá bem? Mas algumas precauções devem ser tomadas no momento que eu vou lá medir ou aferir a minha tensão. Sempre que usamos um voltímetro, devemos verificar se a escala escolhida é compatível com a grandeza a ser medida. Por exemplo, se formos medir uma tensão de aproximadamente 120 volts, podemos usar a escala de 0 a 150, nunca uma escala menor, porque poderão ocorrer avarias no instrumento. Então, só lembrando, para a escala que nós escolhemos ao utilizar o voltímetro, ele deve ser deve ser compatível, né, com o valor a ser medida. Geralmente escolhe uma escala com valores um pouco maior, tá bem? Caso a gente não saiba a ordem de grandeza da tensão a ser medida, a gente inicia pela escala de maior valor e em seguida diminui essa escala até o valor ideal. Os voltímetros usuais em corrente contínua medem tensões de até 500 a 600 volts. Isso é considerado baixa tensão. Para se medir altos valores ou altas tensões, é necessário o uso de transformadores de potencial, que transforma a alta tensão em baixa tensão. Então, é o seguinte, se você for trabalhar numa alta tensão, o instrumento mecânico, ali, né, o voltímetro, ele tem limitações mecânicas de construção. Então, vai ser necessário você utilizar um transformador. Transformador nada mais é do que um instrumento que pega um valor
pode pegar um valor com alta tensão, né, e transformar ele num valor na sua saída secundária de baixa tensão. Então, dadas as limitações mecânicas usuais dos instrumentos de medidas, né, que em baixa tensão eles medem até 500 a 600 volts, se você for utilizar valores, na verdade, se seu interesse for aferir valores mais altos que esse, utiliza-se o famoso TP. Os voltímetros, eles podem ser analógicos, tá? Como aqui é apresentado na figura 8. Ele tem uma imprecisão na leitura, dado a escala, né? A escala, ela não é tão precisa assim, ou melhor, ela tem ali de um valor para o outro, possa ser que fique um pouco confuso quanto à exatidão do valor. E ele possui um maior desgaste mecânico, tá certo? E aqui na minha figura 9 eu trago diferentes tipos de instrumento, geralmente instrumento esses de bancada, tá? E aqui apenas ratificando que o voltímetro ele deve ser ligado em paralelo com o instrumento. Mais uma dica para vocês na medição analógica, a inversão da conexão dos instrumentos ocasiona a inversão do sentido de deslocamento de ponteiro. O seguinte, nós temos as pontas de prova, né, representando o potencial maior e o potencial menor. Caso você não saiba, ou por algum motivo confunda no momento da medição e coloque as pontas de prova referente ao referencial menor no seu circuito onde o potencial é maior, no instrumento analógico você vai ter uma inversão de deslocamento do ponteiro, tá bom? Então, em vez de, por exemplo, de você medir mais 10, você mediria menos 10 volts. E o menos no instrumento analógico mostra o ponteiro se deslocando para o sentido contrário. Outro tipo de instrumento de voltímetro é o voltímetro digital. A leitura dos valores observados é de fácil execução, ou seja, você bate o olho e sabe que, por exemplo, aqui mede 12,29, tá certo? Então, ali você não fica na dúvida da exatidão do valor na escala, tá bom? Agora vamos ver, na prática, como medimos o valor de tensão. Eu tenho aqui uma fonte CC, eu tenho um multímetro de bancada e um protoboard, tá? Nesse protoboard eu tenho 2 resistores de 1K, tá bem? O valor escolhido para a fonte, já que eu vou usar esses 2 boards, valor de 10 volts. Então, eu tenho noção do valor da escala em que eu vou colocar o meu multímetro de bancada, certo? Como se trata de uma fonte CC, eu escolhi a escala de tensão na qual eu tenho o desenho representativo da corrente contínua. Como a fonte eu estou inserindo 10 volts, eu também tenho a escala, eu tenho uma noção da escala, ou seja, o valor de tensão máxima que eu vou ter de entrada é 10 volts. Então, eu vou lá e escolho 20 volts, ou seja, a escala que no máximo mede 20 volts. Então, vamos ver aqui como ficaria, como eu iria manusear minhas pontas de prova para a medição de tensão, tá certo? Então, para a medição de tensão, eu coloco as pontas de prova em paralelo com o elemento que eu quero medir, certo? Então, eu venho aqui e coloco ele em paralelo ao elemento que eu quero medir. Então, tá lá 5 volts e no outro resistor 5 volts, certo? Como o valor da resistência são iguais, vou repetir aqui, para que você tenha realmente, agora veja ali no visor, né? O valor de 5 volts. Então, tá lá, colocado em paralelo, 5 volts, colocado em paralelo, 5 volts. Como os resistores eles têm valores iguais, o valor de tensão de entrada, ele divide igualmente entre os elementos, tá bem? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Bom, era isso que eu queria mostrar a vocês. Nos vemos numa próxima aula.